Você já se sentiu sozinho? Como se a escuridão tivesse tomado tudo ao seu redor e o silêncio gritasse mais alto que qualquer palavra. Mas e se eu te dissesse que mesmo na mais profunda escuridão, uma presença divina pode emergir, forte, luminosa, cheia de poder? Feche os olhos, respire fundo. Imagine um clarão de luz rasgando o céu. Uma figura surge envolta em glória. Uma armadura celestial, um semblante sereno, um olhar que tudo vê. É ele, São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus, aquele que vence as trevas, aquele que permanece. Ele não aparece por acaso, ele é enviado por um Deus que ouve, que vê, que sente cada lágrima silenciosa que escorre em noites de medo. Um Deus que conhece a tua dor mesmo antes que você a confesse. Em meio ao desespero do mundo, uma oração se eleva, sincera, tímida talvez, mas cheia de fé. Protege-me, Miguel. Guarda minha alma. Fortalece minha fé. Essa oração não é vazia. Ela sobe, ela atravessa, ela toca o céu. E do alto vem a resposta, não como um trovão, mas como um sussurro que acalma. Uma brisa que limpa, um escudo que protege, um calor invisível que envolve o coração e te lembra: você foi ouvido. São Miguel não é apenas um símbolo, ele é força viva, presença ativa. Ele marcha ao lado dos que oram, luta com os que creem, guarda os que confiam. Ele não brandirá a espada por vaidade, mas pela justiça, pela libertação, pela tua paz. Não importa quão escura esteja a tua noite, ele vem. Quando invocado com fé, ele vem. E quando vem, nada permanece igual. Você já sentiu medo sem motivo? Uma angústia inexplicável? Uma presença estranha no ambiente? Essas sensações não são imaginação. Elas são ecos de batalhas invisíveis, conflitos espirituais reais. Mas você não está desarmado. A sua arma é a oração. O seu escudo é a fé e seu defensor é Miguel, o arcanjo de Deus, o guardião das almas, o comandante das legiões celestes. Quando você ora com sinceridade, o céu se movimenta, o mundo espiritual se inclina e São Miguel se posiciona ao seu lado, atrás de você, à sua frente. Ele não deixa passar os ataques do mal, ele os intercepta com luz, com fogo sagrado, com a autoridade do Altíssimo. E há poder quando você diz: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Repita, reze, sinta cada palavra penetrando no invisível. Deixe que a oração se transforme em escudo, em espada, em fogo contra o mal. Você não está só. Há uma legião de anjos em guerra a seu favor. Você só precisa se manter firme em oração, em fé. Não importa o que digam, o que zombem, o que desacreditem. A verdade é espiritual e o espírito é vida. E quando as sombras se aproximam, com medo, confusão, tentações, acusações, ele se levanta. São Miguel não dorme. Ele observa. Ele escuta o clamor do justo. Ele responde. Não com discursos, mas com ação, com presença, com guerra. Visualize agora uma grande planície espiritual. Um campo invisível aos olhos humanos, mas real aos olhos da fé. No centro, você. À sua volta, pressões, pensamentos, lembranças, dores. De repente, uma fenda se abre no céu e por ela desce luz. E dessa luz, um exército, armaduras resplandecentes, espadas que não cortam carne, mas quebram correntes. E à frente, ele, São Miguel, líder, comandante, guerreiro. Ele aponta a sua espada, não contra você, mas contra tudo aquilo que te oprime. Depressão, medo, pecado oculto, amarras antigas, pactos invisíveis, vozes acusadoras. Ele não hesita, ele corta, ele destrói, ele quebra. E enquanto ele luta, você ora.
Enquanto ele avança, você permanece, e o céu se move, o mal se curva, a luz vence. Você é parte dessa guerra, mas você não está sozinho nela e jamais estará. Agora é o momento da consagração. Diga com fé: São Miguel Arcanjo, eu me consagro a ti. Consagro minha vida, meus pensamentos, meus caminhos. Consagro minha casa, minha família, meu coração. Cobre-me com tuas asas, reveste-me com tua armadura, defende-me com tua espada. Respire fundo. Imagine a luz descendo sobre você. Um fogo suave que não queima, mas purifica. Uma presença que envolve, acolhe e transforma. Você não é apenas protegido, você é selado, marcado com a presença do céu. Continue declarando: que todo laço seja quebrado, que todo jugo seja destruído, que toda palavra de maldição perca sua força, que toda seta do inimigo volte para o abismo, pois eu sou filho do Deus Altíssimo e estou sob o comando da milícia celestial. A cada palavra, mais leveza. A cada oração, mais clareza. A cada entrega, mais paz. Você começa a perceber: a batalha não é o fim, é o início de um novo tempo, de uma nova autoridade, de uma nova identidade. Você é templo, você é luz, você é território protegido, e no seu peito o selo da promessa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a jornada continua, e nessa caminhada virão dias bons e dias difíceis. Haverá momentos de glória e momentos de silêncio. Haverá lágrimas, mas também haverá consolo. Haverá tempestade, mas também haverá abrigo. Nos dias em que parecer que o céu está em silêncio, lembre-se, os anjos continuam ao seu redor. São Miguel ainda está em pé. A espada ainda está erguida. A guarda ainda está formada. Você pode não sentir, pode não ver, mas o mundo espiritual não depende de sensações. Ele responde à fé, à fidelidade, à perseverança. Você foi chamado para permanecer. E é por isso que agora, com todo o seu coração, você declara: eu não recuo, eu não desisto, eu não volto atrás, pois quem me guarda é o Senhor, e quem me defende é Miguel. Continue, caminhe, louve, confie. O céu está em movimento. Você já se sentiu sozinho? Como se a escuridão tivesse tomado tudo ao seu redor e o silêncio gritasse mais alto que qualquer palavra? Mas e se eu te dissesse que, mesmo na mais profunda escuridão, uma presença divina pode emergir, forte, luminosa, cheia de poder? Feche os olhos, respire fundo. Imagine um clarão de luz rasgando o céu. Uma figura surge, envolta em glória. Uma armadura celestial, um semblante sereno, um olhar que tudo vê. É ele, São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus, aquele que vence as trevas, aquele que permanece. Ele não aparece por acaso, ele é enviado. Enviado por um Deus que ouve, que vê, que sente cada lágrima silenciosa que escorre em noites de medo. Um Deus que conhece a tua dor, mesmo antes que você a confesse. Em meio ao desespero do mundo, uma oração se eleva, sincera, tímida talvez, mas cheia de fé. Protege-me, Miguel, guarda minha alma, fortalece minha fé. Essa oração não é vazia, ela sobe, ela atravessa, ela toca o céu, e do alto vem a resposta. Não como um trovão, mas como um sussurro que acalma, uma brisa que limpa, um escudo que protege, um calor invisível que envolve o coração e te lembra: você foi ouvido. São Miguel não é apenas um símbolo, ele é força viva, presença ativa. Ele marcha ao lado dos que oram, luta com os que creem, guarda os que confiam. Ele não brandirá a espada por vaidade, mas pela justiça, pela libertação, pela tua paz. Não importa quão escura esteja a tua noite, ele vem. Quando invocado com fé, ele vem. E quando vem, nada permanece igual. Você já sentiu medo sem motivo? Uma angústia inexplicável? Uma presença estranha no ambiente? Essas sensações não são imaginação. Elas são ecos de batalhas invisíveis, conflitos espirituais reais. Mas você não está desarmado. A sua arma é a oração,
O seu escudo é a fé, e seu defensor é Miguel, o arcanjo de Deus, o guardião das almas, o comandante das legiões celestes. Quando você ora com sinceridade, o céu se movimenta, o mundo espiritual se inclina, e São Miguel se posiciona ao seu lado, atrás de você, à sua frente. Ele não deixa passar os ataques do mal. Ele os intercepta com luz, com fogo sagrado, com a autoridade do Altíssimo. E há poder quando você diz: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Repita, reze. Sinta cada palavra penetrando no invisível. Deixe que a oração se transforme em escudo, em espada, em fogo contra o mal. Você não está só. Há uma legião de anjos em guerra a seu favor. Você só precisa se manter firme, em oração, em fé. Não importa o que digam, o que zombem, o que desacreditem. A verdade é espiritual e o espírito é vida. E quando as sombras se aproximam, com medo, confusão, tentações, acusações, ele se levanta. São Miguel não dorme. Ele observa. Ele escuta o clamor do justo. Ele responde, não com discursos, mas com ação, com presença, com guerra. Visualize agora uma grande planície espiritual, um campo invisível aos olhos humanos, mas real aos olhos da fé. No centro, você. À sua volta, pressões, pensamentos, lembranças, dores. De repente, uma fenda se abre no céu e por ela desce luz. E dessa luz, um exército, armaduras resplandecentes, espadas que não cortam carne, mas quebram correntes. E à frente, ele, São Miguel, líder, comandante, guerreiro. Ele aponta sua espada, não contra você, mas contra tudo aquilo que te oprime. Depressão, medo, pecado oculto, amarras antigas, pactos invisíveis, vozes acusadoras. Ele não hesita, ele corta, ele destrói, ele quebra. E enquanto ele luta, você ora. Enquanto ele avança, você já se sentiu sozinho? Como se a escuridão tivesse tomado tudo ao seu redor e o silêncio gritasse mais alto que qualquer palavra? Mas e se eu te dissesse que, mesmo na mais profunda escuridão, uma presença divina pode emergir, forte, luminosa, cheia de poder? Feche os olhos, respire fundo. Imagine um clarão de luz rasgando o céu. Uma figura surge, envolta em glória. Uma armadura celestial, um semblante sereno, um olhar que tudo vê. É ele, São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus. Aquele que vence as trevas, aquele que permanece. Ele não aparece por acaso. Ele é enviado por um Deus que ouve, que vê, que sente cada lágrima silenciosa que escorre em noites de medo. Um Deus que conhece a tua dor mesmo antes que você a confesse. Em meio ao desespero do mundo, uma oração se eleva, sincera, tímida talvez, mas cheia de fé. Protege-me, Miguel, guarda minha alma, fortalece minha fé. Essa oração não é vazia. Ela sobe, ela atravessa, ela toca o céu. E do alto vem a resposta. Não como um trovão, mas como um sussurro que acalma. Uma brisa que limpa. Um escudo que protege. Um calor invisível que envolve o coração e te lembra. Você foi ouvido. São Miguel não é apenas um símbolo. Ele é força viva, presença ativa. Ele marcha ao lado dos que oram, luta com os que creem, guarda os que confiam. Ele não brandirá a espada por vaidade, mas pela justiça, pela libertação, pela tua paz. Não importa quão escura esteja a tua noite, ele vem. Quando invocado com fé, ele vem. E quando vem, nada permanece igual. Você já sentiu medo sem motivo? Uma angústia inexplicável? Uma presença estranha no ambiente? Essas sensações não são imaginação. Elas são ecos de batalhas invisíveis, conflitos espirituais reais. Mas você não está desarmado.
A sua arma é a oração, o seu escudo é a fé, e seu defensor é Miguel, o arcanjo de Deus, o guardião das almas, o comandante das legiões celestes. Quando você ora com sinceridade, o céu se movimenta, o mundo espiritual se inclina e São Miguel se posiciona ao seu lado, atrás de você, à sua frente. Ele não deixa passar os ataques do mal, ele os intercepta com luz, com fogo sagrado, com a autoridade do Altíssimo. E há poder quando você diz: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Repita. Reze, sinta cada palavra penetrando no invisível. Deixe que a oração se transforme em escudo, em espada, em fogo contra o mal. Você não está só. Há uma legião de anjos em guerra a seu favor. Você só precisa se manter firme, em oração, em fé. Não importa o que digam, o que zombem, o que desacreditem. A verdade é espiritual e o espírito é vida. E quando as sombras se aproximam, com medo, confusão, tentações, acusações, ele se levanta. São Miguel não dorme. Ele observa, ele escuta o clamor do justo. Ele responde, não com discursos, mas com ação, com presença, com guerra. Visualize agora uma grande planície espiritual. Um campo invisível aos olhos humanos, mas real aos olhos da fé. No centro, você. À sua volta, pressões, pensamentos, lembranças, dores. De repente, uma fenda se abre no céu e por ela desce luz. E dessa luz, um exército. Armaduras resplandecentes. Espadas que não cortam carne, mas quebram correntes. E à frente, ele, São Miguel, líder, comandante, guerreiro. Ele aponta sua espada, não contra você, mas contra tudo aquilo que te oprime. Depressão, medo, pecado oculto, amarras antigas, pactos invisíveis, vozes acusadoras. Ele não hesita, ele corta, ele destrói, ele quebra. E enquanto ele luta, você ora. Enquanto ele avança, você permanece. E o céu se move, o mal se curva, a luz vence. Você é parte dessa guerra. Mas você não está sozinho nela e jamais estará. Agora é o momento da consagração. Diga com fé, São Miguel Arcanjo, eu me consagro a ti. Consagro minha vida, meus pensamentos, meus caminhos. Consagro minha casa, minha família, meu coração. Cobre-me com tuas asas. Reveste-me com tua armadura. Defende-me com tua espada. Respire fundo, imagine a luz descendo sobre você, um fogo suave, que não queima, mas purifica, uma presença que envolve, acolhe e transforma. Você não é apenas protegido, você é selado, marcado com a presença do céu. Continue declarando que todo laço seja quebrado, que todo jugo seja destruído, que toda palavra de maldição perca sua força, que toda seta do inimigo volte para o abismo, pois eu sou filho do Deus Altíssimo. E estou sob o comando da milícia celestial. A cada palavra, mais leveza. A cada oração, mais clareza. A cada entrega, mais paz. Você começa a perceber, a batalha não é o fim, é o início. O início de um novo tempo, de uma nova autoridade, de uma nova identidade. Você é templo, você é luz, você é território protegido. E no seu peito, o selo da promessa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a jornada continua. E nessa caminhada virão dias bons e dias difíceis. Momentos de silêncio. Haverá lágrimas, mas também haverá consolo. Haverá tempestade, mas também haverá abrigo. Nos dias em que parecer que o céu está em silêncio, lembre-se, os anjos continuam ao seu redor. São Miguel ainda está em pé. A espada ainda está erguida. A guarda ainda está formada. Você pode não sentir, pode não ver, mas o mundo espiritual não depende de sensações.
Ele responde à fé, à fidelidade, à perseverança. Você foi chamado para permanecer. E é por isso que agora, com todo o seu coração, você declara: eu não recuo, eu não desisto, eu não volto atrás, pois quem me guarda é o Senhor, e quem me defende é Miguel. Continue, caminhe, louve, confie, o céu está em movimento. E agora, ore por quem você ama. Traga à sua memória o nome daquela pessoa que precisa de proteção, de cura, de direção. Imagine o rosto dela. Coloque-a diante do altar celestial. Diga: São Miguel, eu te peço, guarda esta vida, livra-a do mal, protege sua mente, seu coração, seus caminhos, envia anjos à sua volta. Onde ela estiver, esteja também a tua luz. Agora interceda por sua casa, por sua cidade, por sua nação. Levante a sua voz espiritual. Não há distância na oração. Senhor, guarda o Brasil. Guarda cada lar, cada rua, cada hospital, cada escola. Derrama tua presença sobre esta terra. Levanta Miguel em cada fronteira espiritual. Que nenhuma força maligna prevaleça. Que teu nome seja exaltado sobre o caos. Terceira parte, cura interior. Agora vamos olhar para dentro, não para fora, porque antes da cura vir à casa, ela precisa tocar o coração. Feche os olhos novamente, respire fundo, não fuja do silêncio, encare-o, porque no silêncio Deus fala. Você carrega dores antigas, feridas escondidas, lembranças que ninguém conhece, traições, rejeições, culpa. Deixe tudo isso agora diante do trono de Deus, como quem deixa um fardo pesado aos pés de alguém mais forte. Diga: Senhor, eu trago a Ti minhas feridas mais profundas, as que me fizeram calar, as que me impediram de confiar, as que criaram muros dentro de mim. Cura-me, restaura-me, transforma-me. Permita-se chorar se for necessário. O Espírito Santo não se ofende com lágrimas, ele as recolhe. Agora permita que a presença de Deus vá onde nenhum conselho, nenhum médico, nenhuma palavra humana foi. Você é amado, você é escolhido, você é valioso. O seu passado não te define. O céu já escreveu outro final, e com a espada de São Miguel, todo espírito de acusação cai por terra agora. Toda lembrança opressora perde a força. Toda mentira que o inimigo lançou sobre a sua identidade se desfaz. Você é livre, você é liberto, você é renascido. Quarta parte, louvor e selamento. E agora, agradeça. Simplesmente agradeça. Não pela ausência de lutas, mas pela certeza de que você não está sozinho nelas. Diga: obrigado, meu Deus, por estar comigo. Obrigado, Miguel, por lutar por mim. Obrigado, Espírito Santo, por me consolar. Eu reconheço tua mão sobre minha vida. Comece a louvar com as suas palavras, com sua alma, com sua verdade. Tu és santo, tu és fiel, tu és escudo, tu és abrigo. Em ti eu confio, em ti eu descanso, em ti eu sou completo. Agora sinta-se selado, selado pela fé, selado pela oração, selado pelo amor eterno, e declare: hoje eu recebo a proteção divina. Hoje eu me revisto da armadura espiritual. Hoje eu caminho com Miguel ao meu lado. Feche com esta frase: eu sou guardado, eu sou amado, eu sou forte, eu sou luz. E que assim seja. Amém.